gente tem parceria com o Google, com o Microsoft, e aí como é que é? A NAI vai ter lá 50 horas de aula, ela não vai ter 50 horas de aula sentada na cadeira, olhando o professor passar um conteúdo maravilhoso. Vai ter também um conteúdo maravilhoso, com um professor maravilhoso, mas isso vai ser 25 horas das 50. As outras 25 vai ser na prática, para vivenciar. Respeitável público cativante e delicioso que não nos abandona semanalmente nesse espaço afetivo em que a gente vem falar sobre o consumidor, mas sobre tantas outras coisas. Seja muito bem-vinda e bem-vindo neste espaço, nessa mesa que hoje traz a educação no centro. Educação, gente. A gente fala de um eixo, de uma das pastas a nível ministerial mais caras, justamente porque a gente fala de um setor absolutamente estratégico, especialmente num país considerado emergente. Falar em educação é, antes de tudo, trabalhar para que o estudante se mantenha naquela cadeira em que ele ficou ali confortavelmente sentado para receber conhecimento, o que é um grande desafio num país como o Brasil, onde a evasão escolar é cada vez maior. Ou seja, não é só sobre falar que a educação particular não cumpre com um objetivo social, muito pelo contrário. Ela cumpre cada vez mais do que nunca. Então, para que a gente possa trazer esse assunto tão relevante aqui para o centro da mesa do Boteco da CM da vez, a gente traz aqui, gente, um cara que ele tem mais de 20 anos e até chegar na educação, ele passou por setor de hospedagens, de crédito, para chegar nesse espaço tão necessário nesse eixo do Brasil. E ele trabalha para a Ânima que tem mais de 26 marcas de educação, é um ecossistema de educação que atende mais de 380 mil estudantes do ensino superior e na educação continuada em todas as 5 regiões do país. E em 2024, a história desse ecossistema foi marcada, acho que antes de tudo, por solidez de resultados financeiros. Eles evoluíram o projeto acadêmico, evoluíram a plataforma de ensino, o estilo de aprendizagem e os serviços em todas as pontas. E o ano de 2024 foi, inclusive, chamado pela Ânima do ano da colheita, porque foi mesmo um sucesso. E esse convidado que vem falar aqui pra gente é ninguém mais, ninguém menos que Daniel Bulgheroni, vice-presidente de marketing da Ânima Educação. Daniel. Tudo bom, Nai? Obrigado. Obrigada por sentar-se a essa mesa, esse nosso espaço gostoso. E que bom ter você aqui. Daniela, a gente te adiantei ali algumas coisinhas, mas ano da colheita. Primeiro eu quero que você fale de você, porque você tem uma trajetória incrível que passa por segmentos diversos, né? E hoje você está nesse lugar necessário e que cumpre, antes de tudo, um objetivo social. Não é sobre vender, é sobre manter este aluno naquela cadeira. Como é que foi mudado um setor de crédito que tem que cobrar, que tem que pro de hospedagens, que tem que levar entretenimento, e pro da educação, que hoje eu acredito que também tem que levar o entretenimento. Como é que foi essa sua trajetória? Isso aí. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né? Obrigado, Nai, obrigado a todo o time aí da Consumidor Moderno pelo convite. Prazer estar aqui. Aproveitar, antes de falar de mim, você falou, Daniel tem mais de 20 anos, como vocês podem ver pelos cabelos brancos, mais de 20 anos de carreira, né? Enfim, como é que foi essa trajetória, né? Então, como você falou, passei por serviços de informação de crédito pela Serasa Experian, né, pela Equifax, um dos grandes players hoje, Boa Vista, voltou a ser Equifax de novo. Passei pelo mundo do entretenimento também, na Time for Fun, por um tempo. Depois tive a minha primeira incursão em educação, na verdade, em 2012, 2013, ali na Embi Morumbi, né, uma das nossas escolas, inclusive hoje na Ânima.
Saí, fui para hotelaria, como você comentou, e aí não resisti, não aguentei e voltei para educação. Não quis tirar o crachá, não quis tirar o crachá da educação de jeito nenhum. Não quis voltar e pelos motivos que você comentou, né? Assim, é um dos setores mais nobres, né, da economia, né, do setor de serviços. E se a gente quiser, para os que são mais aficionados por números, pelos vieses estatísticos, é muito factual o setor de educação, né? Você pode olhar para qualquer dado, para qualquer indicador de qualquer país e a correlação é muito forte, né? Quanto mais pessoas com diploma, maior é a riqueza gerada pelo país, maior é a riqueza per capita, né? Porque também não adianta você ter uma baita de uma geração de riqueza se ela é totalmente desigual. Então, quanto mais gente com diploma, mais gente... Isso, né, a gente fala muito, né, de propósito hoje em dia, está cada vez mais na moda e não sai de moda, né? Para que eu estou aqui? Para o que eu vim fazer? Trabalhar com educação acho que é um propósito muito nobre, né? Não a gente fala muito na Ânima, né? Não é sobre segurar o aluno, evitar que ele evada, né? Tem evasão escolar, é sobre fazer com que ele queira permanecer com a gente. Sim. Né? Que ele sinta, de fato, a atração por estar com a gente, por estudar com a gente, por querer estudar, né? Independente da faculdade que seja, e uma vez estudando, que ele queira ficar. Né? Eu brinco que... Com todos os desafios, né? Porque aí a gente fala de estudante, a depender de uma família, esse estudante ele tem que bancar com a sua vida inteira sozinho, ele não vai ter um suporte familiar, né? Exato. Então aí vem uma briga muito grande, tem que ser legal, mas e o momento em que apertar o calo daquele estudante, né? Exato. O mais importante é ele querer, né? Querer permanecer nos estudos, querer continuar estudando. E aí vem as ferramentas que ajudam, obviamente, né? A gente ainda tem, e vai ter por muito tempo no Brasil, primeiras gerações de estudantes do ensino superior, né? Então, a gente sabe que não é fácil, né? Muita gente que o pai ou a mãe... Era o sonho daquela família. Isso, mas o pai e a mãe não puderam, né? Não conseguiram fazer uma faculdade, o filho é o primeiro, a filha é a primeira da família. Ainda acontece muito. É comum, né? É muito comum. E obviamente, o ensino, o setor público não tem, né, a capacidade de absorver toda a demanda, por isso da importância de quem se propõe, inclusive, a fazer diferente, né, entregar uma educação de qualidade, entregar uma educação de valor, que é o que a gente se propõe a fazer com as nossas 26 marcas, como você colocou, das quais 18, né, são de graduação. Então, foi o que... Eu estava em hotelaria, né, e estava bem, né, muito bem lá em hotelaria, antes de aparecer a oportunidade de voltar para a educação, mas foi um pouco disso tudo que... Colaborou, né? É um setor muito legal para você para você trabalhar, e bastante desafiador também, né, porque você falou no finalzinho ali, né, assim, tem que, para fazer com que o aluno queira permanecer, queira continuar com a gente, você tem que também ter a experiência, né, tem que ser divertido, tem que ser bacana, tem que ser legal. Então... Sim. Tem tudo isso na equação, mas que torna aí, de fato, o setor de educação muito encantador, né? Vamos fazer o seguinte, então, porque eu já quero, e nós vemos aqui também para isso, vamos bebemorar a educação do Brasil, que tem tantos desafios, sim, mas tem grandes exemplos para provar que a gente pode estar no caminho certo, para que você, se você for gestor educacional, você aprenda aqui muito hoje. Veja aqui, por gentileza, senhor Daniel, nosso cardápio. Temos drinks com, sem álcool, todos com o nome de algum grande evento do nosso grupo. O que você vai? Adoraria o com álcool, mas como ainda tem algumas reuniões ao longo do dia, eu vou... talvez aqui nesse IACX. IACX, então, é o seguinte, o Clay já está aqui de olho no que nós vamos pedir. Clay, eu vou de Era do Diálogo, por gentileza, e um IACX, tá bom? Daniel, eu vim fazendo umas pesquisas em relação, te stalkeei mesmo, tá? E o que eu percebo é que em todos os lugares onde você passou, independente do segmento, você vem atuando como um grande acelerador de negócios, né? Quando a gente eu vi alguns números do ano passado de todo o ecossistema da Ânima Educacional, com números assim que, de uma escala incrível. Compartilha um pouco para a gente quais foram os números e conta alguma cereja no bolo para que aquilo tivesse acontecido em 2024? Claro. Bom, acho que 2024, como você falou, né, o ano da virada, o ano da colheita, que a gente fala bastante, teve alguns pontos, né? Então,
primeiro, o setor de educação ele tem tudo isso de bom, né, que a gente falou, mas é um setor também, por natureza, bastante desafiador. Complexo, Né, desafiador. super. Então, é um setor muito que foi, ao longo do tempo, cada vez mais sendo movido a preço, né, muitas vezes em detrimento da qualidade. Poxa, virou uma questão mercadológica. Em quantos momentos Isso. a gente não duvidou, né, de tanta instituição, as públicas principalmente? Exatamente. Não ficou só na esfera do ensino público, é ruim, não. Perdão, as privadas, né? E essa foi uma das bandeiras que a gente sempre, como Ânima, defendeu, uma educação de qualidade, de fato, né? A gente fala muito, um dos nossos sócios fundadores também sempre traz isso, a educação tem valor, não tem preço. E o que a gente fez nesse sentido em 2024? Que eu acho que é um desafio bacana, foi um desafio de marketing, um dia legal vocês trazerem, inclusive a Marina Guedes aqui, que é a nossa diretora de marketing do meu time, que a gente fez uma virada muito relevante, né? Qual foi? E é algo que acontece muito, né? É bastante comum acontecer, independente do setor, quando você tem uma capilaridade geográfica muito grande, você tem uma atuação regional e você tem... Num país fácil como o Brasil, de dimensões... De poucos sotaques, poucas nuances. Pouquíssimas nuances. Quando você tem essa característica de negócio, você... mas tem uma administração mais centralizada, né? O corporativo, a holding, né? Que o pessoal tanto fala. É natural que ao longo do tempo você comece a centralizar muitos dos processos, né? Então, inclusive os processos de marketing, os processos comerciais. E com isso você acaba pasteurizando um pouco, né, a tua comunicação. Então é diferente você atrair um aluno para estudar numa instituição de Natal, lá no Rio Grande do Norte, do que atrair um aluno para estudar numa instituição de Porto Alegre. Total, né? Total. Então... a gente fez uma virada que a gente vinha flertando com esse caminho da pasteurização e tudo mais, a gente vinha que cada vez mais a gente estava sendo menos atrativo. Então, parte Foi nessa virada que falaram, Daniel, vem para cá de volta? Na verdade, eu já estava, né? E aí eu falo, não, Daniel, agora vem cá, ajuda com isso daqui. Eu acabei não falando muito da minha trajetória, né? Mas nesses 4 anos, acabei de completar 4 anos de Ânima, eu toquei os processos comerciais no primeiro ano, no segundo ano os processos de permanência, retenção de alunos, e neste momento, que são os 2 últimos anos, eu olhei para o marketing, para o comercial como um todo, sim. E aí que a gente começou a fazer essa virada, foi nesse momento, né? Então, o quê? Vamos parar de falar para essa turma que está entrando agora numa faculdade que o preço é o único argumento para ela estudar numa faculdade. Então, essa é uma coisa, porque certamente você já foi impactado em algum momento, né? Olha, estude aqui por parcelas R$240 por mês. No metrô, em todos os lugares. Você não convence ninguém, né? Se você não sabe que você precisa estudar, que esse é um primeiro ponto, você não vai ser convencido de que você vai estudar por R$249 sem nem saber que estudar você precisa. E esse é um desafio que a gente tem no setor. Então a gente começou a parar de falar de preço como argumento e também, ao mesmo tempo, falar do que a gente tem de diferente em cada local, em cada região, porque são só de graduação 18 marcas, mas são 78 unidades. Né? Então, isso é o nosso... Em todo o Brasil, tá, gente? Em todo o Brasil. E esse é o nosso, desde o interior do Rio Grande do Norte, que eu falei aqui, até o sul do Brasil. Então, como é que você potencializa isso? Como é que você tira de melhor o que você tem para falar da nossa faculdade UNA no interior de Goiás, por exemplo, né? Com uma outra realidade, com uma outra cabeça. Aí uma das viradas que a gente fez foi a gente tinha uma agência única, nacional, que olhava para todas essas 78 unidades, aqui de São Paulo, com os processos de São Paulo, pessoal muito o meu, exato, sim. Pessoal super competente, maravilhoso, estão com a gente até hoje, mas é isso que você falou, falando, ô Rameu, né? Não duvido. Vem estudar com a gente aqui, sim. Né? Na Marginal Pinheiros, né? Mas, pô, e a realidade do interior de Goiás? É a realidade do interior do Rio Grande do Norte. E o Pequi ali da região do centro, da UNA, onde fica a UNA. Exato. Então, assim, e aí a gente vinha meio que por tabela indo para esse caminho, de cada vez mais. A gente fez um painel, né, que a gente botou lá um exemplo de todas as nossas comunicações até então. Então tinha lá 18 por marca, 18 marcas.
Aí você batia o olho assim e fala, cara... Viu um monte de post-it já, um monte igual. de modelo ágil aqui. Não, mas assim, as campanhas eram todas iguais. Você olhava, você falava, mudava o modelo, mudava o lettering, mudava a cor, mas no final do dia, assim, não expressava o que a gente... Então, o que a gente fez? Cara, não dá para trabalhar com uma agência só, nacional, falando orra meu, aqui, na Marginal Pinheiros, a gente foi para um hub, né? Um hub de 10 agências, que não é fácil, dá um trabalhinho administrar 10 agências, mas são 10 agências extremamente competentes e a gente regionalizou a gestão de marketing, né? Então a gente passou a ter, em praças onde a gente tem mais de uma marca, a gente dedicou uma agência para cada marca. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, eu falei da Embi Morumbi agora há pouco, a gente tem uma agência para Embi Morumbi e uma agência para São Judas, que inclusive é a agência que fazia o Nacional antes, está brilhando, está indo super bem. Sim. Como é que a gente junta ali Salvador e arredores, né? Ou a gente pega a Bahia como um todo e tem uma agência local ali que vai tocar as campanhas, né? E vai ter ali o cheiro do dia a dia, vai ter o sotaque ali da região. E até o time, né? Porque às vezes aqui a gente faz tudo muito rápido e a gente às vezes não vai querer exigir, não é a cultura do lugar. Exato, e por mais que você tenha boa intenção com uma estrutura de marketing, por exemplo, totalmente centralizada, você erra, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um erro que a gente cometeu, lá no Rio Grande do Norte mesmo, a gente tem duas cidades ali, Caicó e Pau dos Ferros, né, no interior do Rio Grande do Norte. E as duas têm as suas santas. A gente querendo regionalizar e tropicalizar um pouco mais, mas com uma administração central, vamos homenagear a santa de Caicó? Porra, legal, vamos fazer um post no Instagram e tudo mais. E fizemos homenageando a santa de Pau dos Ferros, não de Caicó. Nossa! Então, por mais que você queira, precisa ser processual, né? Porque você, com a melhor das intenções, o tiro sair pela culatra é muito fácil, né? Sim. E aí a gente fez essa virada, que não foi, de novo, fácil, mas hoje você olha e você fala, putz, cada campanha tem uma identidade, cada unidade tem o seu sotaque, está falando com a sua verdade ali. E foi parte do que contribuiu para os resultados também, né? A gente teve alguns resultados históricos ali de atração de novos alunos nesse sentido. Conta porque já está até na rede. Não vem falar que isso é off, não. Conta alguns resultados aqui para a gente. Um exemplo, acho que em educação, né, o que para boa parte do varejo ali, o ápice, né, do varejo é o Natal. A gente sempre fala muito que o nosso Natal é a data de divulgação da nota do Enem. Então, normalmente acontece ali, estava acontecendo para meio de fevereiro e agora está ali 10, 15 de janeiro, tem a divulgação da nota do Enem, que é quando todo majoritariamente ingressante, né, do ensino superior, que é oriundo do ensino médio, ele vai buscar ali quais opções que ele tem para estudar e tudo mais. Sim. E esse é um dia super importante, né? Então, tem o dia da nota, é o dia que é equivalente ao Natal, né, para outros setores do varejo e tudo mais. E com essa virada de chave, a gente teve, nesse dia de lançamento da nota do Enem, um volume de inscritos 3 vezes maior do que a gente teve em 2023. Assim, foi absurdo. E depois isso continuou. Por quê? Porque a gente não estava mais falando ali... A única língua do Brasil. Uma linguagem. Então, esse é um aspecto importante, principalmente quando você tem várias marcas atuando no país, mas eu acho que vale também para quando você tem uma única marca e muito, né? Assim, você precisa regionalizar o máximo possível. Não só a tua comunicação, a tua abordagem comercial. Isso dá mais trabalho, mas hoje as coisas estão ficando um pouco mais fáceis também, com IA, ainda tem muito teste, mas tem muita coisa que a gente vê que funciona. Você consegue escalar um pouco mais, né? Você consegue fugir do centralizar porque é mais barato ou porque é mais eficiente. Dá para fazer algo tão barato, tão eficiente quanto, com um resultado muito melhor, né? Falando ali o sotaque local. Sim. Bom, quem está sempre sentado aqui, a gente sempre fala muito de CX e personalização, é interessante, né? A gente não deixa de falar em personalização quando a gente fala em marketing. E o quão é importante e representado se sente o ser humano quando algo é personalizado para que a gente chegue nesses resultados, né? Sim, sem dúvida. Agora, Daniel, a gente vem falando, eu na altura dos meus 41 anos, né? A gente fala muito sobre a diferença geracional, né? Então, a minha próxima pergunta ela é muito voltada para a geração Z.
A gente imagina que hoje é essa geração, ou a maior parte, quem está ingressando no ensino superior. Mas deve ter vários outros casos ali dentro da Ânima de, enfim, pessoas que vêm com uma formação mais tardia e que vão ingressar depois. Mas se a gente for falar sobre esse público mais jovem, hiperconectado, que é muito crítico e quer tudo de forma muito rápida, o que mais surpreende ou desafia a operação, tudo que vocês fazem voltado à Ânima quando a ideia é fidelizar esse cliente? Bom, primeiro dizer que é super tranquilo, né? Uma geração... Eu tenho 2 em casa, né? Então você tira de letra. Eu tenho 2 em casa, falo com conhecimento de causa. De fato, é uma geração diferente, né? É uma geração que vem com uma cabeça, vem com um chipzinho ali, veio com um chipzinho já instalado, que é bem diferente do nosso. Eu tenho 42, né? Somos contemporâneos. Sim. Então, então, realmente, assim, acho que o primeiro desafio é uma cabeça diferente, de fato. E nesse sentido, acho que tem um grande desafio para todos os setores, né? Acho que para a educação com as suas particularidades, mas de entender a cabeça, né, desse chip diferente que essa geração Z veio, e as outras gerações estão vindo com outros chips, né? Mas falando especificamente de educação, acho que um dos grandes desafios com a geração Z é um pouco do que eu falei no começo, assim, como é que a gente convence com o tanto de atrativos que a gente tem hoje, né, que vão desde as carreiras alternativas, você poder ser um influencer, você poder ganhar dinheiro com isso, monetizar com isso, até algo super, já não tão recente assim, mas recente como as bets, né? A gente tem ali muita gente, infelizmente hoje, optando por não estudar para direcionar parte desse orçamento para bets. Então, bota isso tudo num bolo. O nosso grande desafio é como é que a gente, e aí linkando com a discussão, né? Não é convencendo, não é falando para a geração Z que o curso de administração é R$249 que você vai convencer a geração Z de que ela precisa estudar. Por 249 em 20, 40 vezes você compra o último, sei lá, iPhone, seja lá o que seja, Exato. E ele vai ver algum propósito maior às vezes ali. Isso. Então, o grande desafio é que experiências você vai ter. Tentar antecipar um pouco do que só quem fez uma faculdade, uma universidade sabe, né? Das experiências que você vive com os professores, com os amigos, quantos casamentos não saem, né, de uma universidade, quantas amizades você não sai, que se você não vivenciar, você não vai ter isso. Então, tem uma parte que é antecipar isso, e aí a comunicação ela tem que ser extremamente efetiva. A gente tem feito isso bastante em todas as nossas redes sociais. Como é que a gente traz um pouco do que é aquele aluno... O que é ser um aluno de veterinária, por exemplo? Cara, vamos trazer que, cara, é cuidar, assim, de cachorrinho, de gatinho, mas também é cuidar da Marilda, que é a cabritinha lá da clínica de veterinária, e que é legal pra caramba, do cavalo e tudo mais. Então, antecipar um pouco essas experiências faz parte do desafio que a gente tem com essa geração Z, porque está cada vez mais distante, né, deles isso. E, obviamente, com muita coisa na prática, né? Então, tem uma coisa muito bacana que a gente faz, que é você não ter só a aula teórica, né? Isso a gente brinca, né? E fizemos algumas mini campanhas nesse sentido. Tipo, para que você for parar para pensar, para que você precisa de uma faculdade se tem todo o conteúdo disponível por aí, né? Você tem E a dificuldade deles, não sei se estou errado, mas lendo muito, a gente aqui fala muito, estuda muito o comportamento da geração Z aqui na Consumidor Moderno, no Grupo Padrão, e às vezes eles não veem também, 4 anos, talvez é tanto tempo, e talvez é tanto conhecimento generalista que não os atraia, né? Porque o ensino também pede hoje um pouco mais de personalização. O que esse jovem quer é entender muitas vezes o que é aquilo que ele está ensinando, ele realmente vai repercutir na vida dele, né? Exato. E essa é a ideia né, no se propor a fazer diferente, de capturar a atenção desse jovem. A gente, por exemplo, não trabalha com conceito de disciplina, que é o conceito padrão. A gente trabalha com um conceito de unidades curriculares onde você vai aprender o que você precisa e executar isso na prática.
e executar na prática com grandes empresas. Então, a gente tem parceria com o Google, com a Microsoft, e aí como é que é? A NAI vai ter lá 50 horas de aula, ela não vai ter 50 horas de aula sentada na cadeira, olhando o professor passar um conteúdo maravilhoso. Vai ter também um conteúdo maravilhoso, com um professor maravilhoso, mas isso vai ser 25 horas das 50. As outras 25 vai ser na prática, para vivenciar e para poder experimentar de fato. Assim, parte da experiência de uma faculdade, de uma universidade, está também nisso. Porque pode ser que você chegue no segundo ano lá de administração e fale, putz, experimentei, tive uma vivência aqui de como é que é trabalhar numa área de finanças da Microsoft e não quero realmente fazer medicina veterinária. Você não precisa esperar 4 anos para isso. Precisa tudo isso, exato. 5 anos para isso. Você vê isso antes. Então, parte desse desafio com a geração Z, como é que a gente tenta até embarcar isso, é dessa forma, trazendo a experiência, mas uma experiência diferente, né? E todos esses cursos de dentro desse ecossistema da Anima, eles têm essa flexibilidade? É possível, então, sim, que esse aluno fale, olha, eu estou começando aqui, eu estou fazendo X, agora eu vou mudar absolutamente porque eu não curti. Nossa, isso é sensacional. Se tivesse isso lá atrás, eu teria me mantido no jornalismo, porque eu acho que até hoje foi uma excelente escolha. Eu adoro tudo que faço. Mas talvez a história de vários colegas meus da época de faculdade teria sido diferente. E isso é, inclusive... esse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, ele é parte do currículo, inclusive, das nossas faculdades. Então, para onde que você... como se fossem mentorias, né? Como se fossem mentorias com os nossos alunos, mas para ajudar a direcionar justamente a carreira. De repente, você descobre ali que... Beleza, é jornalismo mesmo que eu gosto e vou fazer até o final, mas pode ser que não. Pode ser que você descubra outra coisa. Faz parte do nosso modus operandi, assim, apoiar o aluno nesse processo, até porque, né, a gente sabe, você escolher uma faculdade com 17, 18, minha mãe era totalmente 19 contra. anos, a minha mãe, ela lecionou por mais de 35 anos, ela sempre falou que ela achava errado uma pessoa de 17, 18 anos tem que decidir o que ela faria para o resto da vida. Sempre ouvi minha mãe falando sobre isso. Minha mãe é educadora, professora de português e literatura da rede estadual, né? Já na época colocando em xeque o que era isso. Né? Pois é. Se você for ver, você pega ali países da Europa, coloca o cara, não, acabou o colégio, o pai normalmente fala, vai viajar o mundo, vai ter um conhecimento de vida para que você chegue mais habilitado, né, a saber o que fazer. Exato. Acho que a gente não tem tempo no Brasil para perder. Como é que a gente poderia... Existiria uma alternativa para isso, Daniel? Tem alternativa, sem dúvida nenhuma. Acho que parte do que cada um pode fazer ali no que cabe e um pouco além. Então, pegando esse ponto, por exemplo, né? Duro, com 18, 17 anos, você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da vida. Então, como que você pode apoiar, né, a pessoa, né? Eu não estou nem falando mais do jovem, estou falando porque isso pode acontecer, pode ser uma ficha que cai depois de 10 anos, né? Frente, sim. Então, acho que no começo, sim, né, com iniciativas como essa que a gente apoia nossos alunos, de entender realmente se o que ele sabe fazer, com o que ele está estudando, é o que também pode, né, fazer com que ele contribua de melhor forma para a sociedade durante esse começo, durante essa graduação, mas a gente aposta também muito no conceito de lifelong learning, né? Que no inglês tudo fica mais bonito, né? Mas nada mais é do que, cara, você estar aprendendo a vida inteira, né? Você não vai acabar o teu período de aprendizado com 4 anos de um curso de graduação. De jeito nenhum. Você vai fazer uma pós, você pode fazer outra graduação, se de repente fala, puta, não, acho que é outro negócio que eu gosto. Depois você pode fazer um curso livre, depois você pode fazer... Então, são frentes que a gente, por exemplo, acredita muito, né, e que ajuda nessa transformação, né? A tua pergunta tem tudo a ver com o nosso propósito, o nosso objetivo, que no final do dia é transformar o país pela educação. A gente sabe que não se transforma se não for de outro jeito, né? Então, apoiando no começo, apoiando ao longo da jornada, e tentando fazer diferente, e fazendo diferente, né, para entregar algo de qualidade, de fato, que agregue para o aluno ao longo da vida dele, né? Não só ali na graduação. Sim. Chegando, então, nosso menino Cris. Obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bonito. Vamos fazer aqui o nosso drink. Saúde. Salud pela
educação desse Brasilzão aqui, Daniel. Muito bom. Curtiu? Boa. Bom mesmo. Eu sou fã. Nossa, que delícia. Daniel, continuando aqui, se deixar, fica aqui horas. Vamos falar em marketing agora. Vamos. Marketing na Ânima. Como é que o marketing em si ele trabalha a experiência do aluno do ponto de vista omnichannel? A gente fala de tanto canal e especialmente as pessoas mais jovens hoje, elas usam todos os canais possíveis. Se precisar entrar em todos ao mesmo tempo, elas vão entrar desde o primeiro clique até o primeiro dia de aula. Como é que o marketing trabalha essa experiência? É um momento de equilíbrio, na verdade, do marketing, né? Assim, o que eu quero dizer com equilíbrio? A gente foi, ao longo dos últimos... Aí pegando educação principalmente, mas acho que vale também para outros setores, a gente foi saindo muito do off, indo para o on, né? Então, cada vez mais uma dependência grande de investimentos ali no marketing digital, majoritariamente tem um problema de falar Google, e isso foi acontecendo, cada vez mais isso foi acelerado, só que nem tudo, né, aliás, quase nada na vida é binário, né? Assim, as coisas não são ou A ou B, não é nenhum nem zero. E eu acho que a gente volta, e principalmente com um negócio como características, com as características que a Ânima tem, de regionalidade, que a gente está falando aqui, para um balanço em que mídias offline têm o seu papel, né? E que eu acho que ao longo do tempo a gente foi deixando num segundo plano, né? Então, dar um exemplo aqui, né, prático, funciona, dá para viver só de Google no interior de Goiás? Não dá. Eu diria que nem só aqui, porque eu costumo falar, eu também sou a pessoa que eu adoro ver um telefoninho ali, para que eu não passe, se possível, nem por URA. Então você tem, quando a gente fala de topo de funil, né, de marketing, você tem cada vez mais um mix, e esse mix com uma regionalidade cada vez maior que precisa, né, de vários canais de atração de marketing ali de topo de funil atuando em harmonia. Você vai ter lugares no interior, eu falei do interior do Rio Grande do Norte, um bom exemplo em que funciona, por exemplo, o carro de som. Sabe o carro de som? Sim. Então, nossa, funciona. Que sensacional. Só que você não pode contar só com isso. Então, você tem que, de fato, está indiscutível e inegociável não estar bem nas redes sociais, por exemplo, no Google, mas você precisa ter algo que converse ali com o que de fato... Offline mesmo. Então... Esse acho que é um ponto que a gente está como um todo, né? Não falando da Ânima aqui, falando, acho que do marketing como um todo, reencontrando esse equilíbrio, né? Agora essa orquestração deve ter ficado mais fácil, porque quanto mais canais, mais difícil. A gente sabe a dificuldade de ser omnichannel, especialmente quando esse omnichannel vem com esse lugar físico. Mas acho que com agências espalhadas pelo Brasil isso facilitou, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque está vivendo ali a realidade local, né? Tá ali, tá com o cheirinho fresco ali do que está acontecendo. E a mesma lógica, eu falei muito de topo de funil, de marketing, mas vale também depois, obviamente, para o atendimento né, do prospect, que vai depois evoluindo para todas as etapas do funil, até virar cliente e ser muito... Acho que é uma premissa hoje em dia, né? Você realmente ser, em todas as etapas da jornada, você trabalhar omnicanalidade. Omnichannel fica mais fácil de falar, né? Mas é uma premissa, você continuar a conversa. Claro que assim, a gente tem, quando você vai para as etapas finais ali do funil, cada vez mais hoje o WhatsApp é um canal relevante, né? Você não tem voz cada vez menos, WhatsApp cada vez mais e as plataformas proprietárias também atuando ali em todas as etapas, né? O WhatsApp a gente já sabe que quase sempre ele vai entrar, mas para a Ânima, o que vem gerando mais resultado? Outro canal que se destaca bastante ali? Olha, hoje a gente tem algumas jornadas novas, inclusive, de WhatsApp, que a gente está colocando, principalmente no processo de atração de novos alunos.
Mas ainda é muito, até por característica do setor, ainda é muito forte os próprios sites, as landing pages, né, como forma de venda propriamente dita. Tem que ter aquele sinalzinho ali para falar, então, dentro da home ali, né? Muitas vezes o contato cara a cara, né? Sim. Até porque, como outros tipos de serviços de mais longo prazo, em que você vai ter ali 4 anos, 5 anos pelo menos de consumo, como é o caso, né, de uma instituição de ensino, é um processo de decisão de compra um pouco mais complexo, né? Você não necessariamente você toma uma decisão assim, mas quando a gente está falando de jovens de 17, 18, 19 anos, que muitas vezes vão, por exemplo, com os pais. E vão ter influência dos pais, com certeza. E vão com os pais nas nossas unidades, vão conhecer, vão entender como é que funciona, como é que não funciona. Então, tem muito ainda essa característica que vai sempre ter, quando a gente fala de contratar uma graduação, é um sonho, né, que a gente está realizando. Então, tem muito, nessa omnicanalidade aí, tem muito também o presencial, né? Sim. Não é também 100% digital no final do funil ali, né? Então nem no topo nem no final. E às vezes é mais difícil mensurar, né? Porque ainda no digital às vezes fica mais fácil você mensurar agora. Quem vai presencialmente, como é que você mensura tudo isso, Daniel? Aí com as ferramentas que a gente tem de medição mais tradicionais, com alguns testes que a gente tem feito mais, né, de medição de frequência de ponto de venda e tudo mais, mas no final do dia ainda o bom e velho registro ali de quem está atendendo é o que ajuda a ver o que está funcionando ou o que não está, né? Sim. Você tinha me adiantado já? Inteligência artificial. Grande recurso que veio para ajudar todos os segmentos. Se usado também com propósito e não for lá só pelo hype, né? A IA já faz parte da estratégia de marketing da Ânima. Mas como vocês têm usado alguma coisa para personalizar mesmo as jornadas e aumentar a conversão? Como é que vocês têm usado essa tecnologia? Sei que talvez possa ser uma pergunta mais técnica, mas o que você vê ali dentro dos times de tech da Ânima nesse trabalho? A pergunta é mais técnica, mas tudo bem que eu não sou técnico, então vou tentar traduzir aqui. Fica até melhor porque fica mais didático. Você é da educação, não deixe de ser didático. Isso aí. Então assim, mas eu acho que o primeiro ponto é o que você trouxe, né? Como é que você faz com um propósito? Porque, falar que está usando inteligência artificial para falar que está usando inteligência artificial é muito fácil. Abre o chat GPT lá e começa a conversar e faz alguma coisa. Agora, como é que você faz isso com propósito? Então, eu vou dar um exemplo. E assim, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para explorar. Não exploramos nem 10% como... É tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Como é que você faz isso com propósito, de novo? Então, imagina você, há 10 anos atrás, num contexto em que você tem 78 unidades... E aí você tem, para cada uma dessas unidades, você tem, vamos resumir aqui, 5 públicos distintos, e para cada um dos 5 públicos você pode fazer variações de até 5, 6 campanhas. Então você multiplica aí 5 por 5, por 78, nem sei onde vai dar essa conta aí, mas vai passar de... Você precisaria fazer 3.000 campanhas, 4.000 campanhas. Isso era simplesmente inexequível há 10 anos atrás. Não precisa nem voltar muito. Não. Volta a 8. Como é que você produz 3.000 campanhas, 4.000 campanhas? Custo disso? Você não produz, né? E aí isso leva um pouco, que a gente conversou no começo ali do nosso papo, você acaba pasteurizando, você fala, não vou fazer 4.000 campanhas, então vou fazer 50 ali, porque 50 dá. É a receita para pasteurização. É a fome com a vontade de comer. Nesse contexto de explorar a regionalidade, o que a gente fez? A gente juntou uma inteligência artificial que a gente já tinha em algumas plataformas, no Google, por exemplo, com outra inteligência artificial que viabilizava o quê? Com base na performance das campanhas que a gente tinha, a gente criava uma campanha específica para cada um dos clusters com o IA. Assim, em vez de parar, então vamos pegar as 10 agências, né, que eu comentei, e aí a gente solta para cada uma das 10 agências fazer cada uma, agora vai ter que fazer 400 campanhas assim para amanhã, não tem como. Não. A gente faz isso com inteligência artificial. Então a gente conseguiu
escalar demais a capacidade de gerar campanhas, customizando para cada região, para cada tipo de abordagem, para cada público, para cada unidade, para cada marca, com o uso de IA, né? A geração criativa de campanhas com inteligência artificial, algo que, se a gente fosse voltar um tempo atrás, agora adiantava fazer isso, a gente, voltando para o propósito, adiantava fazer isso se a gente quisesse fazer para uma marca, em um lugar, talvez sim, de outra maneira, né? Mas também aí, neste caso positivo, juntar a fome com a vontade de comer, né? A necessidade de você falar com um sotaque local em cada um dos lugares com uma ferramenta que antes você não tinha, que é a poder usar a inteligência artificial com esse propósito, né? Nossa, gente, que mão na roda, inacreditável. De fato. Daniel, vamos falar sobre marketing, alguma aposta para o futuro da Ânima, apostando em marketing? O que vem fora da caixa por aí? Pô, às vezes a gente fala em fora da caixa, eu acho até grosseiro, né? A gente quer soluções fora da caixa, às vezes não é só sobre ser fora da caixa, mas tem algo que você possa adiantar em marketing que vai ser projetado aí pela Ânima para a gente continuar essa escalada de sucesso? Eu acho que não tem. Eu acredito que nunca existe uma grande ciência de foguete, algo que você vai falar, pô, agora eu acho que é muito trabalho, né, e você ir melhorando cada vez mais. Então eu vejo algumas frentes, assim, não tem uma grande, mas a gente não sabe ainda exatamente o potencial total, né, como eu comentei. Se tem uma coisa que a gente fez com IA, pô, tem um monte de coisa que a gente nem sabe ainda que a gente consegue fazer. Então é continuar evoluindo nesse sentido. Tem como próximo passo, até eu estou falando aqui o lance das agências, da regionalização, mas não tem nenhum ano que a gente está fazendo isso. Nossa, pouquíssimo tempo. Pouco tempo, por um lado, por outro é muito tempo, a gente fica sempre naquela dicotomia se é pouco ou se é muito, mas tem muita coisa para a gente fazer ainda. Então, assim, a gente ainda tem passos relevantes para dar nessa, você falou de personalização, tem muita coisa ainda para a gente personalizar e para fazer valer a potência que a gente tem, né, de cada uma dessas marcas cada vez mais, seja com IA, seja sem IA, né? Aí, então tem... E tem um terceiro ponto que ao longo dos últimos anos, a gente tem muitas comunidades que foram sendo criadas, não necessariamente, né, pela Ânima, pelas marcas da Ânima, mas... Pelos próprios alunos? Pelos alunos, por outros players de outros segmentos, e que falam uma língua específica, falam uma linguagem que é particular daquele... Então, sei lá, uma comunidade de cinema, por exemplo, né? E aí você tem recorte de uma comunidade de cinema que fala com um público que tem uma intersecção muito grande, com um público que vai estudar a graduação. Como que a gente consegue usar, né, essas comunidades de uma forma que seja bom, né, são os melhores para ambas as partes, né? Que promotores sensacionais. Ali a gente não coloca IA, mas a gente tem gente fazendo promoção Exato. Pela nossa marca e quase sempre porque admira, né? Senão não estaria. É isso aí. Vamos para aquele momento bem de saideira aqui do nosso Boteco da CM, com aquelas perguntinhas que, gente, por mim eu ficaria mais, mas eu tô meio aqui, porque a gente tá aqui num boteco, a gente tá com horário. Eu acho isso um absurdo ter horário aqui no boteco. Mas a gente vai para o momento saideira com aquelas perguntinhas para serem respondidas em um insight. Daniel, você se sente pronto? Não. Vamos lá, não tem problema. Eu me sinto e eu estou presente, então valendo. Então, tá bom. Livro, filme, série que te inspira? Nossa, pode ser um de cada? Não. Manda ver. Um livro, eu gosto bastante, acho que é bem contextual, bem contemporâneo. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Brené Brown, eu já vi, aliás, conhecido e muito bem falado, porque também fala do erro, né? E eu acho que o erro é aquilo de você iterar, errar rápido, agir rápido. Na educação, acho que é sobre isso também, como em tantas áreas, né? E um ponto que ela fala muito, e que eu acho que é super contextual, é sobre a vergonha, né? Assim, a gente... Nesse mundo perfeito, né, de redes sociais, de vidas perfeitas, de profissionais perfeitos e tudo mais, você saber que você não pode ter vergonha de errar, né? Você vai errar, a gente erra pra caramba, né? E encarar isso de uma forma
ok, né? Sim. Porque esse é o primeiro passo para você progredir, né? Você ficar só se cobrando, e aí conversa muito com a geração Z, acho que tem muita cobrança de ser perfeito, de não errar, de acertar tudo e tudo mais, e aceitar essa vulnerabilidade de que você não é, ninguém aqui é perfeito, todo mundo erra, é super importante. Então, eu gosto muito, acho super contextual, acho que todo mundo deveria ler, né? Que muda um pouco, inclusive, a maneira como a gente encara. Eu acho que já está mudando bastante a própria liderança, né? Seja de marketing, seja de qualquer outra frente, qualquer outro setor ali. Uma cidade no mundo. Uma cidade no mundo. Olha, inclusive faz tempo que eu não vou, mas tem uma cidade que eu gosto muito, no interior de Santa Catarina, na Serra. Que legal. Eu gosto tanto quando vocês trazem para o Brasil. Que cidade? Chama Anitápolis. Inclusive Anitápolis em homenagem a Anita Garibaldi, né? E eu gosto muito porque é uma cidade serrana do jeito que eu gosto, com rio, montanha, mato. Então, fui umas 4 vezes para lá, eu não vejo a hora de voltar, faz tempo que eu não vou. Ele tem um semblante calmo, que gostoso, eu não esperava que fosse uma grande cidade urbana. Não, inclusive Nova York, por exemplo, gosto, mas prefiro Anitápolis. Vai ter jeito, eu fico pra cá. Um hábito que mudou sua vida? Um hábito que mudou minha vida. Eu diria que escutar. Parece meio doido, mas assim, na linha daquelas coisas que você faz e depois de tanto que você faz acaba virando um hábito e que gera algum resultado, acho que escutar, mas escutar de verdade, né? Assim, gente, que líder! Que líder! Um líder desse! Eu acho que a gente às vezes escuta querendo já falar, né, o que a gente tem para dizer. E muitas vezes a gente precisa só escutar mesmo. E escutar ativamente. Coração aberto. Sim. Uma frase ou lema que você carrega com você? Eu vou falar duas. Isso aqui eu vou falar duas. Acho que uma, para mim, acho que é principal, inclusive, e tem origem ali, né, em religiões, mas para mim transcende a questão da religião, que é: não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Que é isso? Eu saio daqui hoje apaixonada, com todo respeito à família desse grande gestor, é isso? Não, eu adoro, porque eu sou kardecista desde pequena, e é basicamente o básico. Exato. Eu gosto muito da parte do evangelho, né? E é isso. Não faça para os outros que você não gostaria. Eu tenho só acrescentado um pouquinho, porque às vezes a gente tolera um pouco algumas coisas, né? Até porque tem que ser político. Exato, mas assim, eu tô acrescentando um pouco na frase, assim, não faça para os outros que você não gostaria que fizessem com você, com seus filhos, com as suas filhas. Adorei. Com seu pai. Ele é um pai. Às vezes a gente fala, não, isso aqui eu aguento, mas seu filho aguentaria? Então não faz. Que né? Não coisa, faz. gente. E até porque eu realmente acredito que se todo mundo pensasse assim, acho que metade das bandeiras que a gente tem não precisariam existir. Não, as bandeiras acabam existindo porque o respeito não existe, né? Então, enfim. E outra frase que eu gosto bastante, essa mais para o nosso dia a dia, né? Quem tá ouvindo aí mais do mundo corporativo e tudo mais, tudo é difícil até que fica fácil. Pô, o que é isso? Mas tudo que a gente faz pela primeira vez dá aquele frio na barriga, dá daquele... e aí você faz mais uma, faz a terceira, quando você vê, só mais uma vez. Aí olha pra trás e fala, nossa, mas por que eu sofri tanto? É fácil, então acho que isso acalma a gente, né, nos momentos ali de angústia, de pressão, de tensão. Então são duas frases que eu gosto bastante aí de usar e levo pra vida. E elas se complementam. Vem cá! Se você pudesse me tirar daqui, tomar um drink com qualquer pessoa do mundo, se você pudesse escolher, quem seria essa pessoa, Dani? Olha, boa pergunta. Eu de verdade, né, eu acho que tem gente que tem essa, queria tomar um café, tomar um drink com Steve Jobs, né, ia ter um probleminha, ter que fazer, né, voltar um pouquinho no tempo ali, mas assim, eu não tenho isso, sabe, assim, eu acho que as melhores pessoas pra gente tomar um drink no boteco são as pessoas que estão aí, no nosso convívio, principalmente, né, então, tá aqui com você, eu tenho o privilégio na Anima trabalhar com, né, poderia falar, empreendedores de sucesso, eu tenho o privilégio na Anima de ter 3 empreendedores que, além de empreendedores de sucesso, são caras de caráter, são caras de boas práticas, que não fazem com os outros, que não gostaria que fizesse com eles. Trabalhar com não querendo puxar o saco da minha chefe aqui, mas com uma CEO mulher, que assim, é uma das poucas mulheres
Pô, então eu gosto de tomar um café, tomar um drink com essa turma aí. Quem tem moral, quem tem caráter, quem faz as coisas direito. Gente, não dá para prender ele dentro de uma caixinha, que a gente perderia muito, tá? Mas a vontade que dá é essa. Daniel, eu não gostei, eu amei. Por mim ficaria muito mais. Se a gente encerra aqui, eu fico com o coração quentinho, gente, de verdade, de conhecer alguém nesse sentido e com esse nível de humanidade que a gente pôde ver aqui. O que eu quero é que você se despeça olhando para aquela câmera, falando o que você quisesse para a nossa audiência, Daniel. Que fácil, hein? Que tranquilo. Mas o que eu acho que tá um pouco em tudo que a gente falou, Nay, o que eu acho que tem muitas lideranças também aqui que acompanham e que ouvem, né, de marketing ou de outras frentes. A mensagem que eu deixaria, que conversa um pouco com tudo isso que a gente falou, principalmente agora no final, tentem sempre dar um bom exemplo, né? Deixar a melhor versão de vocês. Mesmo quem não é líder, eu brinco muito, pô, mas eu não lidero ninguém. Claro que lidera, né? Você lidera na sua casa, você lidera com os seus amigos e acho que o mundo precisa de bons exemplos, né? O mundo precisa de olhar e ver, pô, não preciso fazer desta forma, né? Isso, não preciso... Eu posso fazer de uma maneira legal, de uma maneira bacana, né? Se eu quero criticar a corrupção, pô, então não para o carro na vaga de gestante. Não, então, assim, então, assim, a mensagem que eu deixaria, porque isso no final permeia e deixa qualquer coisa de marketing que a gente quiser fazer, de comercial, de atendimento, de CX, fica mais fácil e fica mais intencional e fica mais... Então, o meu convite aqui é para a gente sempre olhar e tentar ser, na melhor maneira possível, um bom exemplo. Eu não esperava menos e que bom. Que bom contar com gente que vai para além do mundo dos negócios e consegue colocar a humanidade, gente, no centro. E com essa coisa bonita, quer falar em ser legal de verdade, em vender o que a gente está querendo cumprir. Falar mal de corrupção só se você for muito honesto. Eu posso falar mal de corrupção porque eu sou muito honesto. Ralo demais sendo muito honesto. Às vezes acho que ser muito honesto no Brasil é um trabalho enorme, mas eu estou aí, estou de pé e de verdade. Muito obrigado, especial estar aqui com você. Valeu, eu que agradeço. Especial para mim. De coração, todo o sucesso do mundo para a Ânima e para você, gestor, que está nos assistindo e está vendo nesse cara um grande exemplo para a gente colocar essa engrenagem da educação para rolar de verdade nesse país. Um abraço em cada um de vocês, a gente se vê na próxima. Valeu! Um abraço, galera. Valeu. Bate palma. Evento do Grupo Padrão. Uau, ele é roqueiro! Eu descobri que ele é roqueiro neste exato momento. Mas a gente vai deixar... Fica tranquilo. Que legal, cara. Tá bom. Não, valeu. Obrigado. Pessoa bacana, pessoa de verdade. E o semblante deles entrega tudo, né? Obrigada, que você tenha muito valeu, obrigado, sucesso. Obrigado.